Boa noite, igreja. Ih, está muito fraco. Boa noite. Saúde, paz e prosperidade, amém? Queridos, essa conferência tem como um tema muito forte, né? Fé renovada, unção liberada. Você pode falar isso? Fé renovada, unção. Não, você pode falar mais forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Fé. Eu creio que Deus nos trouxe aqui, Ele quer trazer um renovo em nossa fé. Ele quer nos ativar para que nós possamos de fato viver o sobrenatural do Senhor e entrarmos numa dimensão que nós ainda não entramos. Deus quer que nós venhamos entrar num lugar, num ambiente que nós não entramos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está nos dirigindo nesses dias, não só aqui em Sumaré, mas lá em Sorocaba, na ICB Brasil como um todo, para que nós venhamos entrar numa dimensão que nós não entramos, que nós venhamos mergulhar no mover sobrenatural de Deus. E para isso precisamos sim de uma fé renovada, para que esta unção seja desatada no meio de nós. Diga aleluia. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro de Reis. Quando o pastor falou comigo, naquela mesma semana, o Senhor colocou esse texto no meu coração. Capítulo 19. Nós conhecemos bem o texto. E eu quero ler com você esse texto. Capítulo 19 do primeiro livro de Reis, verso 1 em diante. Diz assim. Olha lá, quando está no telão é mais chique ainda, né, irmão? Então não vou nem ler na minha versão aqui, vou ler nessa versão que fica mais bonito. Vamos lá. Vamos ler até o 18, ok? Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui? Eu quero que você leia comigo essa parte. E eis que a palavra veio a ele e lhe disse, fala comigo: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida.
Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Fala comigo de novo, vamos lá. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: mais uma vez, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Você pode dar um aplauso pela palavra de Deus? Ela é maravilhosa. Espírito Santo, aqui nós estamos submetidos à tua voz, ó Pai, e queremos ouvir tão somente a tua voz. Fala conosco, Pai, fala comigo, que a tua palavra encontre em nosso coração uma terra fértil, para que possamos, Senhor, viver, ó Pai, aquilo que o Senhor está reservando, tem reservado para nós. Espírito Santo, sou dependente de Ti. Estamos aqui, Senhor, na Tua dependência, e queremos, ó Pai, a Tua revelação em nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Fala comigo: fé renovada, unção liberada. Nós conhecemos bem esse texto. É interessante que esse momento que o profeta está vivendo é reflexo de um momento em que ele viveu anteriormente. Nós conhecemos bem o texto. O rei Acabe se casou com Jezabel, ele profanou as coisas de Deus, levou o povo ao pecado, levou o povo a uma vida totalmente fora do propósito de Deus. Então entra Elias nesse contexto e entra numa batalha muito grande. Naquele momento ele se via sozinho diante daqueles profetas de Baal. Então Elias se posiciona e ele faz um desafio. Nós conhecemos o texto em que ali os profetas de Baal se posicionam para clamar a Baal, não tendo resposta. Então Elias vai, conserta o altar, e ele faz uma oração de 4, 5 segundos. Eu não sei nem quantos segundos deu. E o fogo do céu desce no altar que estava regado de água, e ali Deus manifesta o seu poder, e todos viram que o Senhor é Deus, e ele mata os profetas à espada. Ele cumpre a sua missão, ele cumpre o seu papel. Mas acabou de viver essa vitória, nós sabemos que o profeta recebe um recado, ele recebe uma mensagem, e a mensagem é: ainda a estas horas, como parafraseando os dias de hoje, se eu não for mulher, Jezabel se posiciona dizendo para ele: se eu não for mulher, eu não vou matar esse homem, eu não vou acabar com esse homem. Ela manda um recado, o recado chega para ele, e ele fica assustado, ele fica com medo. Gente, é muito interessante, porque
Nós servimos a um Deus tão grande, tão poderoso, a gente lida com tantas batalhas, tantas guerras, mas de repente, um recado, de repente uma palavra, destrói a gente. Uma palavra nos coloca no chão, um recado mina as nossas forças, tira de nós tudo aquilo que nós já havíamos vivenciado do Senhor. É como se nós esquecêssemos tudo que nós já vivemos diante do Senhor até aqui. Então a Bíblia fala que Elias, ele foge, ele se esconde. E aqui traz para nós um retrato muito interessante, que eu quero chamar a sua atenção. É que por mais que na Bíblia nós vemos relatos de homens e mulheres de Deus, nós não podemos jamais torná-los como super-heróis, como homens e mulheres que não têm problemas, que não fracassam, que não precisam de renovo, que não precisam de descanso. Aqui mostra a fragilidade humana, como nós somos frágeis. Elias foge para uma caverna, é um lembrete que até os mais fortes ficam fracos. Fala para o seu irmão assim, ó: até os mais fortes ficam fracos. É um lembrete para nós. Gente, a Bíblia fala que ele viu morto ressuscitar. Elias viu Deus controlando diretamente a natureza, secando a terra, Deus mandando chuvas. Ele viu o fogo do céu descer. Mas depois de tudo isso, ele ainda tentou fazer de uma caverna o seu lar. Escute uma coisa: Elias na caverna é uma prova que milagres não nos mantêm de pé. Milagres não sustentam a nossa fé. Nós podemos ficar maravilhados com os milagres, nós podemos ficar vislumbrados com os milagres, mas o que sustenta a nossa fé é um relacionamento de intimidade com Deus e obediência à sua palavra. Houve um tempo que a casa da bênção era esta igreja, em que as pessoas só vinham buscar a bênção. Não é pecado buscar a bênção, o problema é quando eu fico na fila da bênção a vida toda, e eu não entro na fila do propósito, no lado do propósito, da minha missão, do meu chamado, do que Deus tem para fazer na minha vida. Você vai observar o Senhor tratando os seus discípulos e sempre subindo o nível do relacionamento com eles. O grande maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus começa a ensinar os discípulos, e ele deixa um novo mandamento. Ele diz: amem uns aos outros como eu vos amei. Ele sobe o nível. Ele sobe o nível. Entenda, nós precisamos compreender isso. Os milagres são poderosos, mas o que vai nos sustentar na nossa jornada não são milagres, não é ficarmos maravilhados com os sinais. O que nos sustenta na nossa jornada, numa fé renovada, o que desata a unção, é uma obediência fiel à palavra de Deus. Então Elias, ele se esconde. O profeta, ele tinha algumas expectativas. Todos nós temos. Quantas coisas que eu e você no ministério, na nossa família, na nossa jornada, na vida profissional, nós criamos algumas expectativas após alguns milagres, após algumas vitórias, e nós simplesmente nos frustramos. Ora, o profeta viu o fogo do céu descer. Ele fez uma oração simples, objetiva. Ele conserta o altar. Então agora ele pensa: agora Jezabel, Acabe se converte. Agora esses dois vão se converter e tudo vai mudar. Pelo contrário, é aí que a mulher fica mais demoniada ainda, e ela manda um recado dizendo que vai matá-lo. Então talvez a expectativa de Elias era: agora as coisas mudam, agora nós vamos entrar no novo tempo. Mas não, as coisas pioraram, e aquilo pode ter até frustrado o profeta. Mas naquele momento, humanamente, ele ficou abalado, ficou assustado, e ele foge. Ele foge. Talvez ele pensou que Acabe e Jezabel fossem se arrepender. Irmão, tem gente que se Jesus aparecer na frente dele, ele não se arrepende. É duro. Quando foi agora, esse ano passado, nós batizamos um homem na nossa igreja. O nome dele é Jarbas. Se ele estiver assistindo, está transmitindo ao vivo também ou não? Então, Jarbas, estou te entregando, né?
A esposa orou por ele quase 10 anos. Quando eu cheguei na igreja, estou quase 10 anos em Sorocaba, irmão, ele parecia um obreiro já, estava na porta dele recebendo as pessoas, ajudava na área social, estava lá, mas ele não batizava. Era uma luta. E aí até a esposa, quantas vezes chegou para mim e falou: pastor, eu estou cansada, eu estou ficando cansada, porque tem dia que ele vem para a igreja, ele fala, eu penso comigo, é hoje que meu marido aceita Jesus, é hoje que ele se entrega, mas não. E ela falou justamente para mim isso: eu acho que se Deus aparecer para ele na frente dele, ele não vai se entregar. Mas irmão, existem processos que nós precisamos passar. A gente às vezes não sabe explicar, mas nós precisamos passar. A fé, ela é renovada quando nós passamos justamente pelos processos mais dolorosos da nossa vida. Foram os momentos mais difíceis da minha vida que eu experimentei uma fé que eu não sabia que eu tinha. E quando eu falei para ela: Sil, vamos continuar orando. Se até o último dia ele não se converter, a gente sabe que a gente fez o nosso papel, fez a nossa parte. E o tempo passou, irmão, o tempo passou. Mas quando foi agora, em dezembro, eu terminei de pregar uma mensagem, fiz um apelo. E aí algumas pessoas vieram para frente. Daqui a pouco vem o Jarbas. Gente, diante de Deus, a igreja parecia que estava tendo um jogo final, Palmeiras e Corinthians. E aí o povo parecia estar gritando gol. E o povo levantou e aplaudiu. Acho que até ele ficou assim, ó. O que está acontecendo, né? Porque foi tão difícil, irmão, tão difícil, que todo mundo vibrou, que parecia final de campeonato, uma batalha. Pois então, a expectativa de Elias era mais ou menos essa: depois do que esse povo viu, depois do que aconteceu aqui, meu Deus, Acabe e Jezabel agora vão mudar de vida. Mas não foi isso que aconteceu. Então ele se frustra, ele fica mal, e ele vai para a caverna, ele se esconde. Escute algo interessante. Elias, ele fugiu de Jezreel em direção a Berseba. Mas quando nós lemos o texto, preste atenção que você vai observar que em nenhum momento dessa decisão de Elias você vai ver ele consultando a Deus. Em nenhum momento você vê Deus, você vê Elias falando: Senhor, devo eu fugir de Jezabel? Devo eu me esconder? Você não vê nenhum momento na Bíblia Elias, o profeta que venceu os 450 profetas de Baal, consultando a Deus se ele deveria fugir ou não. Irmão, quando a gente fica assustado, quando algumas coisas acontecem na nossa vida, a gente fica tão desorientado que a gente esquece que é crente às vezes. A gente esquece que tem um Deus. A gente esquece até o rumo. Elias ficou um tanto abalado com aquilo, e ele foge, ele não fala com Deus. Por um momento, o grande profeta, um grande homem, ele desvia os olhos da fé. Por um momento, ele se coloca sobre as circunstâncias em que ele estava colocado, que ele estava vivendo diante dos seus olhos. Então seu comportamento ali foi um tanto irracional. Um homem cheio de coragem fugiu de um inimigo que já estava derrotado. E quantas vezes nós passamos exatamente por isso? Vivemos uma grande vitória e achamos que algumas coisas já foram resolvidas, e nós baixamos a guarda, e nós deixamos de orar, deixamos de buscar, de permanecer buscando ao Senhor, a direção profética do Senhor para as nossas vidas, e nós acabamos tomando decisões erradas. É por isso que, graças a Deus, não foi o caso de Elias. Mas quantos que nós já ouvimos na igreja: ah, fulano ia tão bem, fulano estava no caminho, estava indo tão bem, mas de repente parece que ele se perdeu, parece que ela se perdeu. Alguém já conheceu alguém assim na igreja ou não? Gente, eu já vi tanta gente de ministério extraordinário, e você fala: meu Deus, esse cara vai voar, essa moça vai voar, vai fazer a obra, vai cumprir o propósito. De repente, tudo se apaga, tudo se perde. E por que isso? Porque nós não podemos subestimar as batalhas que nós enfrentamos na nossa vida. Nós não podemos subestimar
as astutas de Satanás contra a nossa vida. Precisamos estar atentos. É por isso que nós vamos encontrar a palavra nos ensinando: orai sem cessar, comunhão plena com o Espírito Santo, constantemente buscando a face do Senhor. Então Elias, ele por um momento tira os olhos do seu alvo, os olhos da sua missão, do seu propósito, e ele se coloca com os olhos diante das circunstâncias adversas, fica amedrontado de um inimigo que já era derrotado. A Bíblia não esconde as falhas, irmãos. É linda a palavra de Deus, porque ela não esconde as limitações dos grandes homens e mulheres que venceram, que triunfaram. Eles também tiveram dores, eles também precisaram ser renovados, eles também precisaram de apoio, precisaram de ajuda. Ei, irmão, eu e você, nós não podemos ter uma vida, um evangelho, sabe, que nos coloca num ambiente que nos torna meros religiosos, e que nós não temos mais coragem de compartilhar o nosso coração com o pastor, com o discipulador, com o líder de célula. Eu não tenho confiança de abrir meu coração, eu não consigo me posicionar para que meu coração seja restaurado. Eu vou me fechando, e eu acho que eu posso caminhar sozinho, eu acho que eu não preciso mais. De repente você começa a fugir, de repente a sua vida começa a ser de caverna em caverna. Mas eu quero dizer para você nessa noite uma coisa, meu irmão: Deus não te chamou para ficar dentro de caverna. Deus não te chamou para você ficar fugindo de caverna em caverna. Deus te chamou para triunfar no poder sobrenatural da fé. Você não pode aceitar isso na sua vida. Então as falhas fazem parte. 2019 eu fiquei muito mal, pastoreando lá em Sorocaba. Eu cheguei para a igreja e falei: irmãos, eu estou doente, eu estou precisando de oração e de ajuda. Não é que eu não tenho meus pastores não, mas a igreja é uma comunidade de fé, é uma família relacional, e eu não posso construir diante da igreja uma muralha, ou mostrar para a igreja que eu sou infalível. Uma coisa é você ceder ao pecado, outra coisa é você estar fragilizado, precisando de socorro, e você fingir que está tudo bem. Chamei a liderança, falei: preciso de um tempo, preciso que vocês olhem por mim, a minha saúde está abalada. Errei com alguns processos, deleguei menos quando deveria delegar mais, negligenciei a minha saúde. A culpa não é de vocês, a culpa é minha. Eu estou assumindo a responsabilidade, mas eu preciso me cuidar. E eu fiquei quase 3 meses em casa. Na época o bispo Sérgio era vivo. Ele ficou, liguei para ele, na época ele não entendia essas coisas, ficava maluco. Que isso, irmão? Você vai parar de pregar que está amarrado? Você tem que vigiar, irmão, não dá certo isso não. Era um jeitão dele, do meu antigo pastor que está na glória. E ele foi lá em casa, orou por mim. Deus usou ele, orou pela minha esposa, pelos meus filhos, até pelo meu cachorro, irmão. Escuta essa: o meu cachorro tinha um caroço na cabeça, um tumor na cabeça, estava saindo já, expelindo, estava aparecendo, não expelindo. E aquele dia que ele foi lá em casa, irmão, eu estava ruim, precisando de saúde. Ele orou por todo mundo, eu continuei do mesmo jeito, porque Deus estava fazendo um processo comigo. Ele orou pelo meu cachorro. Do nada, ele foi lá e ungiu meu cachorro, orou por ele. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei: meu Deus. No outro dia, o tumor do meu cachorro estoura, sai sangue, minha filha corre lá: papai, está saindo sangue do cachorro. E aí quando foi ver, o tumor estourou, o cachorro foi curado, irmão. Está vivo até hoje, com saúde. Mas eu naquele momento não fui curado. Você entende? Era um processo, era um trabalhar de Deus. O que estava acontecendo com Elias também era um trabalhar de Deus. Deus não perde lição, irmão. Deus não perde oportunidade. Deus não perde. As nossas fraquezas, nossas falhas, as nossas limitações também são caminhos que Deus nos conduz para colocar-nos cada vez mais próximo, cada vez mais posicionado no centro da vontade dEle. Deus nunca abandonou o profeta. Nunca abandonou. Ele fugiu sem falar com Deus, mas Deus nunca abandonou. Eu passei por aquele processo e eu ficava preocupado: Senhor, a igreja vai ficar ruim, vai cair financeiramente, os irmãos vão parar de ir na igreja. Oh, meu irmão, foram quase 3 meses que a igreja cresceu mais de quando eu estava pastoreando. Aí eu falei: está explicado o problema da igreja. Já entendi, Deus. Aí se você não vigia, você entra em crise.
começa a pensar que você não presta, que você que é o problema. Mas não era isso, era Deus ensinando: solta, delega, abre o coração, seja transparente, cada vez mais transparente. Isso não vai impedir o meu agir. Seja humano, seja de Deus, mas seja humano. E aí nós fomos liberando, irmão, e Deus começou a fazer algo sobrenatural. Sobrenatural. Mas o processo foi necessário. Sabe, a Bíblia fala que até Tiago menciona sobre Elias. Ele diz: Elias era um homem semelhante a nós. Tiago 5,17. E é muito provável, quando ele cita esse texto, Tiago estava falando de Elias nesse momento. O momento que ele ficou fragilizado, o momento que ele pensou em desistir. Eu quero, para não demorar tanto, deixar algumas lições aqui para nós. Quantos estão comigo que digam amém? Quando Elias foge para a caverna, nós aprendemos algumas coisas aqui, com a postura e com o que ele passou. Em primeiro lugar, Elias na caverna vai nos ensinar que não vale a pena, em nenhum momento da nossa vida, sair do propósito de Deus. Em nenhum momento da minha e da sua vida vale a pena sair do propósito de Deus. A história de Elias na caverna nos ensina claramente que fora do plano do Senhor, os corajosos cedem ao medo, os vitoriosos são derrotados e os fortes fracassam. Elias era um homem que tinha desafiado centenas de profetas de Baal, presenciou coisas extraordinárias que os nossos olhos talvez nunca viram e talvez nunca verão. Mas mesmo assim, ele foi parar numa caverna assustado, vacilante, desanimado. Escute isso. Isso só aconteceu porque por um momento ele deixou de consultar qual era a vontade de Deus, qual era o propósito de Deus. Eu devo fugir ou não? O medo falou mais alto, a pressão falou mais alto. Eu não sei você, mas eu já errei muito em agir pela pressão, em me deixar levar pela pressão de algumas pessoas na igreja, algumas pessoas da família, algumas pessoas do trabalho, da vida profissional. Quando vivia a vida profissional intensamente junto com a igreja, hoje somente a igreja. Quantas pressões que nos levam a tomar decisões totalmente isoladas, sem a direção do Espírito. Quando os servos de Deus saem da vontade de Deus, eles ficam sujeitos a cometer todo tipo de insensatez e a falhar naquelas áreas em que eles são mais fortes. Você quer ver algum exemplo? A Bíblia fala que Abraão fugiu para o Egito. O homem que é o pai da fé, faltou fé, ficou com medo de ser morto e mentiu falando que a esposa não era esposa. O pai da fé faltou fé. Pai Abraão. Ei, quando nós saímos do propósito de Deus, cometemos insensatez e nós falhamos nas áreas que nós somos fortes. Você quer ver outro exemplo? A Bíblia fala de Moisés, homem manso, sim ou não? Mas o homem manso, por um momento perdeu a linha. Por um momento perdeu a linha e não entrou na terra prometida. Ficou bravo, ficou irado, perdeu a linha na área que ele era forte. Você quer ver outro exemplo? A Bíblia fala do rei Davi, e uma das suas características era que ele era um homem íntegro, integridade. Pois bem, um homem íntegro deseja uma mulher, não vai para a guerra. Em tempos em que os reis saíam para a guerra, o rei não vai para a guerra, fica no palácio, vê uma mulher tomando banho, ele deseja ela, ele manda buscar ela, ele se deita com ela, manda matar o marido dela. Aquilo que ele era forte, ele falhou na sua integridade. Naquilo que ele era forte. O que dizer de Pedro? A Bíblia fala que Pedro era um homem corajoso. Fala comigo, Pedro era corajoso. Mas quando uma pessoa confrontou ele dizendo: você também é discípulo de Jesus, qual foi a resposta dele? Eu não conheço, eu não sei quem ele é. Ele ficou com medo.
O corajoso ficou acovardado, porque quando nós saímos do propósito, nós falhamos nas áreas que nós éramos fortes. Porque na verdade nós não éramos fortes por conta própria, porque nós somos bons, mas porque quando nós estamos com o Senhor, de fato Ele nos faz forte, Ele nos torna fortes. Então escute, não vale a pena sair do propósito de Deus, da vontade de Deus. Na segunda lição que nós aprendemos, Elias na caverna nos ensina que Deus tem a sua forma particular de agir e de tratar conosco, nos confrontando com a sua palavra. Uma coisa é fato, irmãos, nem sempre Deus fala o que nós queremos ouvir. Na maioria das vezes Deus sempre vai nos confrontar, e Deus sempre vai falar aquilo que nós não queríamos ouvir. O Senhor confronta o profeta, desanimado, sem esperança, querendo desistir. Então ele fala com o profeta, Deus sempre com ele ali, cuidando dele, mesmo que ele não reconhecesse. E aí quando o profeta acha que Deus vai trazer uma solução para ele, uma resposta para ele, Deus chega para o profeta e fala para ele: está fazendo o que aí, Elias? Está fazendo o que aí, Elias? Ele vem com perguntas. É interessante que toda vez que você vê na Bíblia algum confronto, tem perguntas. Quando Caim está preparado para matar Abel, o Senhor procura Caim e fala: Caim, cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Deus sempre nos dando a oportunidade de fazer uma reflexão, porque as perguntas nos fazem refletir, nos fazem enxergar o nosso próprio coração, que às vezes nós não estamos conseguindo enxergar, mas Deus vai nos confrontando. Então o Senhor Todo-Poderoso, que usou o profeta com fogo, com poder e autoridade, a Bíblia fala que vem um vento impetuoso. E é interessante que se você ler a Bíblia, você vai ver só esse momento extraordinário lá em Atos, Deus se manifestando com um vento impetuoso, línguas de fogo. Mas quando Deus quer falar conosco e quer tratar conosco, não é com vento impetuoso, não é com terremoto, não é com fogo e replepel, que é muito gostoso e é bom sapatear, pular e rolar. Mas Deus fala conosco com uma voz suave, e Ele chega para nós e fala: filho, você está errado. Sabe, eu amo ser a igreja pentecostal, a igreja do avivamento, mas eu ainda prefiro as mensagens que Deus fala suave comigo, e que eu saio e vou para casa, eu fico uma semana pensando: Senhor, o que eu estou fazendo? Como é que está a minha vida, minha família, minha casa, o meu lar, o ministério? Senhor, aquilo fica remoendo dentro do nosso coração. É a voz suave nos corrigindo, é a voz relacional de Deus. Oh meu irmão, minha irmã, eu não sei como você está aqui nesta noite, como está o teu coração, mas eu quero dizer para você, talvez você está com uma grande expectativa. Senhor, manda o fogo. Senhor, faz um terremoto. Senhor, eu quero ver o vento impetuoso. Mas Deus está falando com você suavemente no teu coração. Paremos de criar expectativas mirabolantes. Paremos de ser místicos, querendo sempre experiências de arrepiar, de mexer conosco. Tudo isso pode ser até bom, mas isso não muda o nosso caráter. Isso não transforma a nossa vida. Isso não nos posiciona no centro da vontade de Deus. É necessário ouvir a voz suave que diz para nós: filho, filha, muda a rota, volta no teu caminho, volta na tua direção. Aleluia. Foi na voz suave. Escuta isso. O grande teólogo pastor Oswaldo Sanders, ele escreveu algo poderoso: os sussurros do Calvário são mais poderosos que o trovão do Sinai para conduzir os homens ao arrependimento. Avivamento não é quando o crente pula, é quando ele se ajoelha em arrependimento e diz: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Ei, irmão, deixa Deus te confrontar, deixa Ele trabalhar com você, deixa Ele te conduzir nesse processo. Na caverna, nós aprendemos com Elias
Nós aprendemos com Elias. Em terceiro lugar, na caverna, Elias nos ensina que não podemos nos esconder atrás das nossas justificativas. Você pode falar comigo? Diga: eu não posso ficar me escondendo atrás das minhas justificativas. Ei, nossa fé nunca será renovada se nós ficarmos nos escondendo atrás das nossas justificativas. No lamento de Elias, o profeta tentou se justificar. Nós lemos o texto perante Deus. Além disso, ele se apoiou em uma autopiedade. Primeiro debaixo do zimbro, nós lemos o texto no deserto, e ele orou a Deus pedindo para morrer, e disse não ter sido melhor do que os seus pais. Ei, mas olha a oração do profeta, irmão. Que oração de coração magoado, coração que está entristecido. Eu não sou melhor do que os meus pais. E é interessante que você não vai ver na Bíblia Deus chamando o profeta Elias para ser melhor do que o antepassado dele, para ser melhor do que alguém. Deus chamou o profeta para que ele cumprisse o propósito de Deus. Meu irmão, Deus não chamou a mim nem a você para ser melhor do que alguém. Nós não podemos ficar nos comparando com o apóstolo Doriel, com os que já foram. Eles precisam ser referências que nos fortalecem, mas nós não fomos chamados para ser melhor que eles. Fomos chamados para nos movimentar no lugar que Deus nos chamou, debaixo do propósito que Ele nos deu. É isso. Senão nós vamos entrar em crise. Eu não sou melhor do que eles, eu não consigo fazer melhor do que eles. Não. O Deus que se movimentou naquele tempo, Ele se move diferente nos dias de hoje, mas Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo. Ele ficou se justificando, alegou ter sido zeloso. Eu sou zeloso, eu sou fiel. Quanto crente faz isso? Quanto discípulo faz isso? Ah, pastor, eu não falto na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu sou fiel. Eu já ouvi tanto crente falar isso para mim. Por que Deus está fazendo isso comigo? Ô meu irmão, se a gente aceita o bem do Senhor, não vai aceitar o mal. O sol brilha para os justos e para os ímpios. A chuva cai para todo mundo. O carro do pastor também bate. O carro do irmão também bate. Sim ou não? Ou você é melhor que todo mundo? Ou o pastor é melhor? Não, ninguém pode bater no meu carro. Sabe, nós criamos às vezes uma bolha, achando que nós estamos em Marte. E não, meu irmão, nós estamos aqui para ser sal e luz da terra. Às vezes até a batida do seu carro é uma oportunidade para você evangelizar alguém, para você se movimentar no seu propósito. Ah, pastor, mas eu não creio nisso. Então você não crê, não tem problema, não posso fazer nada. Mas não venha lamentar dizendo: ah, Senhor, eu sou zeloso, eu sou fiel, eu não aceito passar por isso, eu não aceito passar por aquilo. E às vezes nós colocamos na conta do diabo, dizendo: não, o diabo está atrapalhando a minha vida, o inimigo está me atrapalhando, está destruindo as minhas finanças, a minha família, o ministério. E muitas das vezes é só Deus nos colocando, nos alinhando ao centro da sua vontade. Então ele ficou justificando. Ele achava que não tinha por que ele passar por aquilo. Sou fiel, sou zeloso. Outra coisa, só tem eu. Só tem eu. Eu já ouvi tanto isso. Pastor, na minha casa só eu sou crente. Só você não, meu irmão. Você é a porta. Você é a porta. Pensa comigo. Não é só você, você é a porta. Através de você todos serão salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e as pessoas da tua casa. Mas quando eu tenho um ângulo errado, eu fico no vitimismo. Só eu. Ah, naquela empresa só tem macumbeiro, naquela empresa só tem gente errada, pastor, eu quero sair de lá. Não, você tem que estar lá. Você precisa estar lá com a fé renovada para desatar a unção sobre os seus colegas de trabalho, na tua casa, para desatar a unção sobre a tua família. Aleluia. Entenda, Elias começa a justificar, achando que estava sozinho, mas Deus tinha reservado os seus. Eu quero que você fale para o seu irmão assim, fala: meu irmão, o nosso Deus não é covarde.
Fala comigo. Ele não vai permitir que você passe por coisas, por provações, pelas quais você não possa suportar. Fala comigo. Deus está com você. Você não está sozinho. Fala para Ele: renova a tua fé, porque é tempo do Senhor desatar uma unção nova sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Só sobrou eu. Não era verdade. Lá estava o Senhor falando com ele, mostrando: eu estou aqui junto com você. Eu vim aqui na caverna te ver, eu vim aqui cuidar de você, eu mandei alimentar você, eu mandei cuidar de você. Para com isso. Não seja insensível. Perceba que Deus está cuidando de você. Nós aprendemos que nós precisamos parar de ter uma vida de justificativas. Quem é bom de argumento sempre vai ser ruim de arrependimento, de posicionamento. Sempre. Está sempre justificando. É tão mais simples dizer: eu estou errado, eu errei. Senhor, pode mudar, pode tratar, eu estou errado. Muda a minha vida, cura o meu coração do passado, das mágoas. Quanta gente que está na igreja há anos, está na igreja, mas não está literalmente com Cristo, não está vivendo o fluir da igreja. É como se fosse um galho enxertado na marra, mas não flui. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada? Eu não quero só funcionar, irmão. Eu não quero funcionar. Sabe por quê? Teve um tempo no meu ministério que eu pegava violão, tocava, cantava, abria igreja, tocava, abria reunião, ia para casa. Eu funcionava direitinho, irmão. Meu filho, tem culto hoje, abre o culto. Vamos lá, abre o culto. Precisa trocar o som, mexer no som, vamos lá mexer. Eu funcionava direitinho, mas não fluía. O meu coração não estava conectado com a videira verdadeira, com a essência. Nós não fomos chamados para ficar funcionando, irmão. Nós fomos chamados para fluir. Que até o cuidar do templo se torna um momento extraordinário. Tudo está fluindo, tudo está se movimentando no sobrenatural, porque quando a fé é renovada, eu estou encharcado desta unção. Esta unção fresca está sendo derramada constantemente. É como se eu andasse com os pés encharcados. Aonde eu vou, o ambiente muda. Aonde eu entro, as coisas mudam. Aonde eu falo, Deus fala. Aonde eu toco, Deus toca. Aonde eu libero, Deus libera. Aonde eu proíbo, Deus proíbe. Aonde eu libero, Deus libera também. Porque eu estou fluindo, então eu não estou preso a nada religioso, a nada como uma tarefa. Não, mas eu entendo a minha missão e o meu posicionamento. Pare de justificar. Fala para o seu irmão assim, ó: pare de dar justificativas. Fala para ele: aceita que dói menos. Fala para ele. Oh meu Deus, tem alguém comigo aqui nessa noite? Diga aleluia. Ah, Senhor, chega de funcionar, irmão. Vamos fluir. Justificativas, dizendo: Senhor, eu não posso ir além por causa disso, eu não posso fazer por causa daquilo, eu não posso me envolver mais, eu não posso ir mais de um dia na igreja, eu não posso fazer uma célula, eu não posso fazer uma reunião, eu não posso liderar, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Para, chega. Apenas diga para o Senhor: Senhor, eu errei, eu trilhei uma rota segundo o meu próprio coração, mas eu quero voltar pelo teu caminho. Eu quero alinhar o meu coração e eu quero viver a tua vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. Estou terminando. Elias na caverna nos ensina que Deus cumpre o seu propósito, irmão, apesar de nós. Aleluia. O retrato de Elias na caverna é uma demonstração clara de como o propósito de Deus prevalece sobre as nossas falhas. O Senhor poderia ter deixado Elias, irmão, entregue no desânimo, na desesperança. Deus poderia levantar outro, sim ou não? Deus pode ou não pode levantar outro? Pode, até hoje. O pastor Eber não quer? Tudo bem, vamos levantar outro. A obra não vai parar. Mas a coisa mais triste
é eu estar fora daquilo que Deus está fazendo. É eu estar desconectado daquilo que Deus está fazendo, que eu poderia estar envolvido e conectado. Deus poderia levantar outro, mas apesar das falhas de Elias, apesar das nossas falhas, Deus ainda continua insistindo em querer me usar, te usar e nos usar. Aleluia. Ele vai até o profeta, ele não desiste dele. Ele queria desistir, mas Deus não queria que ele desistisse e não ia desistir dele. Apesar, irmão, apesar de nós. Esse ano faz 20 anos que eu pastorei pela graça de Deus. Pastor Jean, o domingo que eu não fui na igreja, como eu disse, estava doente, estava viajando, e teve um que eu casei, né? Tomei Santa Ceia no casamento, o bispo Sérgio ministrou a ceia para mim, para minha esposa, coitado, cheio de mosquito no rosto. Nós casamos numa chácara, e estava calor, e os mosquitos começaram a perturbar ele durante a cerimônia, irmão. Foi uma luta. E nós participamos da ceia e não fomos no culto aquele domingo, porque nós viajamos. Sempre na igreja. Pastor, você já teve vontade de desistir? Não, irmão. Imagina. Eu nunca, jamais. Deixa eu perguntar aqui para ver se não é só eu. Independente se você é pastor, se você é membro. Não é sobre cargos, é sobre a nossa jornada com o Senhor. Alguém aqui já teve vontade fortíssima de desistir? Erga sua mão, deixa eu ver. Ó, algumas pessoas não teve não. Glória a Deus pela sua vida, viu? Vou me inspirar em vocês. Irmão, tem hora que Deus espreme a gente no Getsemane e a gente pensa em desistir, porque até Jesus disse: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas ele não titubeou, ele falou: porém, entretanto, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ei, irmão, escute uma coisa. Aonde Elias via motivos para desistir, Deus via motivos para ele voltar ao trabalho. Onde Elias só via solidão, pensando em estar sozinho, Deus viu outros 7.000 que foram preservados por ele e não se dobraram a Baal. Enquanto Elias se lamentava pelo passado e pelo presente de Israel, Deus já estava tratando do futuro do seu povo. Enquanto você está lamentando algumas coisas aí do seu passado, do seu presente, Deus já está te vendo no futuro que Ele preparou para você, irmão. Já está te vendo lá, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu propósito. Mas você precisa entender, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. Fé renovada, unção liberada. Fé renovada, unção liberada. Eu volto a fluir, eu volto a viver no sobrenatural do Senhor. Então nós precisamos entender que Deus está sempre trabalhando e Ele vai cumprir o propósito. Eu gosto muito do texto de Paulo que diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para terminar. Você crê nisso? Aleluia. Você crê nisso? Ele começou uma obra na minha e na sua vida, Ele não terminou. Qual é a prova, pastor? Nós não fomos para o céu ainda, ou nós não morremos ainda. Enquanto nós vivemos, essa obra continuará sendo executada em nós. E por fim, Elias na caverna nos ensina que devemos nos esconder em Deus e não nos nossos próprios esconderijos. É no esconderijo do Altíssimo que eu me escondo. Aleluia. Não é nas minhas cavernas, não é nas minhas justificativas, não é nas minhas soluções, é no esconderijo do Altíssimo que eu me escondo. Aleluia. Aleluia. Deus cuida de nós. Deus foi até Elias e mostrou para ele: filho, não adianta você se esconder na caverna. Quem está querendo te matar vai te achar e vai te matar do mesmo jeito. Anda comigo, anda na minha presença, anda comigo. Eu sou o teu esconderijo, sou eu que te guardo, eu cuido de você, eu te sustento, te tomo pela mão, ao deitar, ao levantar, ao entrar, ao sair. Então anda comigo. Não vale a pena sair e buscar refúgio nos seus próprios esconderijos, nas suas próprias cavernas.
Então Deus restaura o profeta. Eu acho lindo aqui esse momento, que embora Elias tivesse agido pelas aparências, uma visão turva do que Deus estava fazendo, ao invés de agir pela fé, mais uma vez, e apesar disso, Deus restaura o seu serviço. Deus lhe preparou para terminar o seu notável ministério de forma estratégica. Então, na porta da caverna, o Senhor fala para o profeta Elias, dá para ele 3 missões, 3 tarefas. Primeiro, ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como novo rei de Israel, e terceiro, ungir o jovem Eliseu como seu sucessor. Enquanto Elias achava que tinha acabado, Deus estava dando para ele uma nova missão, novas tarefas. Ele não ia terminar daquele jeito. O ministério tão lindo não poderia terminar daquele jeito. Deus tinha planos para ele. Então ele precisava entender que debaixo desse confronto, diante da condição que ele estava, e ele não se achava em condição, ele ainda precisava renovar a sua fé, liberar a unção e deixar um legado. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite aqui, eu termino. Não vai acabar assim como você está pensando. Não vai terminar assim. Não vai acabar assim. Fala para o teu irmão assim, ó: Deus tem uma nova missão para você. Aleluia. É tempo de nós renovarmos a nossa fé. É tempo de nós desatarmos essa unção e nós deixarmos um legado. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou trabalhando não só para ganhar multidões. Enquanto Jesus não voltar, eu estou trabalhando para que os meus filhos tenham o prazer de vir à casa do Senhor, para que os meus filhos tenham o prazer de buscar a face do Senhor. Estou trabalhando para que a próxima geração tenha a alegria de servir a Jesus, tenham entendimento do que é andar com Jesus. Trabalhando para que os meus filhos não sejam simplesmente pastores. Eles não são obrigados a ser pastores, mas eu preciso trabalhar para que eles sejam aquilo que Deus quer que eles sejam. Não sou eu que defino o que eles vão ser, mas o trabalho que eu estou fazendo vai definir o que eles serão. Ei, igreja do Senhor, a maneira como você vai se posicionar nesses dias vai influenciar a tua família, vai influenciar o teu ministério, vai influenciar a próxima geração. Eu não sei você, mas eu quero renovar a minha fé diariamente. Eu quero andar desatando esta unção, e eu quero deixar o legado até a volta de Jesus. Que você possa compreender isso. O profeta viveu esse processo, mas ele ainda tinha muito para fazer. E nós sabemos como foi a vida do profeta no final dos seus dias. Ele não experimentou a morte, mas ele desfrutou de algo sobrenatural. O homem que pediu para morrer foi levado para o céu de forma sobrenatural. Você não vai morrer, irmão. Você não vai perder de vista o propósito de Deus. Você está aqui nessa noite, você veio aqui com o coração aberto, dizendo: Senhor, renova a minha fé, ativa em mim a tua graça, vira uma chave, ajusta uma medida de graça em mim, para que eu possa viver isso. Então, meu irmão, em nome de Jesus, todo pensamento que até este momento estava manipulando a tua mente, teu coração, as tuas decisões, que caiam por terra hoje, e que você possa sair daqui hoje com uma convicção: eu fui chamado, eu fui escolhido, Deus tem uma missão para mim, não vai acabar assim. Você pode falar comigo? Diga: eu fui chamado. Diga bem forte: eu fui escolhido. Diga comigo: não vai acabar assim. Diga comigo: Deus tem uma missão, Deus tem uma tarefa extraordinária, e eu vou cumprir ela para a glória de Deus o Pai. Aleluia. Se você crê, aplauda Ele bem forte nessa noite. Aleluia. Oh, te adoramos, Senhor.